Vamos passar o nosso vídeo institucional e logo após a gente vai falar um pouquinho sobre as nossas SAPs e as nossas UCs. Inicialmente, deixa eu só compartilhar com vocês aqui. Pode vir tecnologia, máquinas de última geração, equipamentos high-tech, as ferramentas manuais continuam firmes e fortes nos canteiros de obra. Elas são quase parte do corpo e funcionam como uma extensão das mãos. Mas por serem fáceis de usar, tem gente que deixa de lado a técnica e o cuidado. E aí já viu? Para um simples trabalho não virar dor de cabeça, dá só uma olhada nessas dicas. Para início de conversa, todos os operários precisam de treinamento. Só assim para garantir o uso seguro dos equipamentos. Aqui, organização é palavra de ordem. Nada de deixar ferramentas espalhadas por aí. Elas devem ser guardadas no almoxarifado. E as mais pesadas ficam nas prateleiras próximas ao piso. Martelo, furadeira, chave de fenda. Nada disso serve se estiver defeituoso, deformado ou gasto. Os cabos devem estar firmes, sem pontas e prontos para entrar em ação. Então, inspecione tudo antes e depois do uso. Tem que conhecer as instruções, hein? E nada de carregar os equipamentos no bolso. Eles devem ser levados em uma caixa apropriada e guardados em gavetas. Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Nesse tipo de trabalho, só funciona assim. A ferramenta deve ser entregue em mãos para o colega. Os vãos e aberturas precisam de guarda-corpos. Capacete, calçados, óculos ou protetor facial também entram nessa história. Está a mais de 2 metros do piso? Cinturão com talabarte duplo fixado ao cabo de segurança já. E lá nas alturas, amarre bem os equipamentos para evitar quedas acidentais. Pessoal, boa noite. Boa noite, Aniele. Vamos contextualizar o que nós vimos, né? Um pouco da nossa rotina de segurança, ela passa também por essa questão de ferramental, tanto elétrico quanto manual, né? Então, a nossa rotina de saúde e segurança no trabalho, ela também visa o cuidado e organização. A gente vai falar um pouco também mais à frente, né, sobre algumas ferramentas de organização que nós temos, de qualidade, a gente tem falado muito, mas a gente usa muito voltado para a área de segurança com relação à investigação. Nós temos ferramentas também de qualidade que podem ser utilizadas na atuação no dia a dia, né? A qualidade do ambiente, a segurança do ambiente que a qualidade traz para a gente, né? O que eu posso citar para vocês? Por exemplo, o 5S. Nós vamos falar sobre o 5S também nessa matéria nossa, para vocês verem um pouquinho do que pode ser feito com relação à segurança quando eu trato a qualidade do ambiente de trabalho. É um ambiente com organização, um ambiente que esteja de fácil acesso, ele também é um ambiente mais seguro. Então, isso precisa ser bem trabalhado dentro da empresa. E aí você pode me perguntar, essa questão de qualidade também volta para o técnico de segurança? Volta sim, né? O técnico de segurança ele é um agente também de mudança. E essa mudança ela acontece no dia a dia. É uma questão de cultura. E a cultura ela passa por organização, ela passa por cuidados com a saúde, cuidado com a limpeza do ambiente, né? Então, basicamente, o que a gente viu agora, a gente vai falar um pouquinho também mais à frente sobre essa organização de ambiente de trabalho, tá? Hoje eu quero falar um pouquinho também sobre as nossas SAPs. Deixa eu só minimizar aqui, deixa eu ver como é que tá a nossa vida acadêmica, né?
Aniele, Valquênia, boa noite, podem falar comigo? Boa noite, professor, tudo bem? Tudo jóia. E aí, como estamos as Boa nossas noite, SAPs? professor. Boa noite. Como estão as questões de SAP nossa? Eu entreguei a SAP 1 e comecei na SAP 2 hoje. Já começou a 2 hoje. Sim, antes de começar a aula, estava dando uma olhada no material. Ai, que O bom. que é presencial, o que é AVA. Bacana. Eu Aniele, ainda não você? olhei eu ainda não olhei a outra SAP. Eu entreguei uma do jeito que eu entendi, né? Tentei fazer sozinho. E a outra ainda não comecei. Ah, sim. Deixa eu só abrir ela aqui para a gente já dar uma olhadinha. E aí, quem sabe eu já não ajudo vocês. A nossa SAP 1. Ah, sim, a contextualização, né? Você conseguiu fazer essa contextualização entre a NR9 e a NR1? Aniele? Aniele, tá por aí? Tô, professor, que eu tô aqui fazendo comida. O que o senhor falou mesmo? Tô fazendo uma janta aqui. Repete para mim, por favor. Sim, você conseguiu fazer a ligação entre NR1 e NR9? Uai, professor, pelo que eu entendi, eu consegui fazer, só não sei se está certo. Eu Não, tentei colocar com a NR1, agora a NR9 eu não sei se eu encaixei bem. Eu fiz, apaguei, estava errado, aí depois eu refiz de novo. Não, mas a gente vai corrigindo, tá? Mas fica despreocupado, a nossa intenção não é só assim, tá certo ou tá errado. Eu quero ver o entendimento de vocês. Basicamente, o que que a gente busca com essa SAP? É que vocês tenham a visão de, de como mudou da NR9 para NR1. Por que que a gente precisou fazer essa mudança, né? A NR9, ela norteava o nosso trabalho, muitas das vezes, com relação ao PPRA, eram 4 documentos básicos. Eu tinha o PPRA, PCMSO, ordem de serviço, ficha de EPI. Sendo que o PPRA era NR9, o PCMSO NR7, a ordem de serviço na NR1 e a ficha de EPI na NR6. Então, mesclando aqui 4 normas. A NR1, ela tinha uma importância para a gente meio que balizadora das outras normas, então não era tão visada quanto é hoje, né? Só que houve a necessidade de dar uma importância maior à NR1, né, para que ela, como uma norma balizadora, uma norma que dá suporte para todas as outras, nós precisamos dar mais importância a ela. O que que aconteceu? O pessoal migrou do PPRA, que fazia 3 tipos de monitoramento: físico, químico e biológico. Por quê? Porque são 3 tipos de riscos mensuráveis. O que é um risco mensurável? É um risco que eu posso dar quantidade, que é quantitativo, né? E eu tinha o risco de acidente, o risco ergonômico, apenas como um adendo. Eu poderia colocar no documento ou não. O monitoramento era feito somente em cima de 3 riscos. Então, assim, a necessidade do mercado foi crescendo com relação aos acidentes que aconteciam e acaba que o trabalhador ficava meio que, assim, meio que obsoleto com relação às normas voltadas para acidentes e voltadas para ergonomia, né? Então, com a crescente mudança que a gente teve e, assim, a tecnologia chegando, cada vez mais o trabalhador precisando utilizar mais a cabeça do que o físico, né? Precisou-se dar essa importância que o risco ergonômico tinha, sem contar no risco de acidentes, que a gente o tempo inteiro está exposto a máquinas, equipamentos, trânsito. Então, tudo isso pode contar também como um agente de risco para acidentes com relação à norma.
né? Só que a gente tratava só o físico, o químico e o biológico. Então ficavam faltando sempre duas vertentes dos riscos para a gente poder cuidar, né? Aí o pessoal falou, não, vamos fazer o seguinte, vamos dar mais importância então ao PGR, porque o PGR já existia. E nós fazíamos ele como um procedimento informal, né? Vou implantar um procedimento dentro da empresa para monitorar todos os riscos. Eu implantava o PGR, só que ele não era obrigatório, ele era um documento de prevenção. Hoje, migrou-se da NR9 para a NR1, que passou a ser o PGR geral, né? Esse PGR ele foi alterado na NR1, aí da NR1 ele foi para a NR18, da 18 ele pulou para 22, onde ele já existia, aí agora foi oficializado como documento principal, né? Porque na mineração você não fazia PPRA, você fazia PGR, até mesmo para contemplar todos os riscos. Então eu tenho o PGR da construção civil, eu tenho o PGR da mineração, eu tenho o PGR TR da área rural, certo? Então, cada norma específica foi modificando de PPRA para o PGR. E o PGR ele teve assim esse boom, essa importância muito grande com relação ao monitoramento. Esse monitoramento ele precisa ser feito por completo, né? Não basta só a gente fazer risco físico, químico e biológico. O ergonômico e o de acidentes precisam ser tratados da mesma forma. Um risco ergonômico que a gente encontrou bastante durante a pandemia, quem sabe? Valquênia, o que você acha? Um risco que cortou aqui, professor? Ah, sim. Um risco que foi preponderante durante a pandemia. Biológico. Biológico? Acho que bastante, né? Foi. Também, né? Bastante. Os hospitais, os laboratórios, assim, estavam preparados, mas não tinham tanto insumo quanto o necessário. Tipo avental, luva, óculos, máscara, touca, calçado de segurança fechado. Mas isso Até já porque é. esgotou também, né? Nossa, eu lembro de empresas aí que precisaram largar a atividade para poder trabalhar somente com equipamentos de proteção. Então, era um risco muito grande. Mas tem um outro que, assim, a gente não dá tanta importância a ele durante a pandemia. Mas ele estava presente ali o tempo inteiro. Relacionado à saúde mental? E ele seria qual? Exatamente. Exatamente. É o risco ergonômico. Que quando eu falo ergonômico, a gente já pensa em quê? Postura. Postura, físico, né? Tanto Só é que eu que, não associava com esse. então, né? Mas assim, se você pegar as nomenclaturas de risco ergonômico, o que que eu tenho? Além do físico, que é a postura adequada, levantamento e transporte manual de peso, o que que eu tenho hoje? Eu tenho, deixa eu lembrar aqui, o que que eu posso citar para você? Excesso de jornada é risco ergonômico, né? É, pressão por trabalho é risco ergonômico. Será que a gente tinha isso na pandemia? Quantas pessoas não entravam nos hospitais para trabalhar na segunda-feira e saía domingo? Sobrecarregou, né? Os profissionais da saúde sobrecarregou Sobrecarregou, bastante. né? Tanto com relação à jornada de trabalho, quanto à pressão que eles viviam. Olha só a pressão que é você deixar a vida de um ser humano nas mãos de outra, né? Então, assim, os riscos eles foram potencializados. Claro, o risco biológico ele estava presente ali o tempo inteiro. Um vírus que a gente não conhecia, algo assim inesperado que poucas pessoas conheciam naquele momento.
e espalhou pelo mundo todo numa rapidez assim. Se você comparar com a primeira pandemia que nós tivemos, né, que foi da gripe espanhola, aí isso demorou anos para chegar em outros continentes. Nesse período agora, começou-se a falar em Covid em novembro, novembro de 19, né? Acho que foi. Exato, por isso que é Covid-19. Foi finalzinho de outubro, início de novembro. Sabe o que que a gente falava? Eu trabalhava numa empresa de fabricação de painéis elétricos. Nós falávamos o tempo inteiro, falando, isso não vai chegar aqui, que loucura é essa? Né? É mais uma gripe aviária, mais uma gripe da, do frango, né? Da vaca louca. Isso não vai chegar aqui, não. Janeiro, a coisa estoura aqui no Brasil. A gente que ria de pessoas usando máscara, começamos a usar o tempo inteiro. E assim, sem saber o que que seria de cada um, né? E começa aquela sequência de mortes, começa aquele problema todo. Então, assim, como que ficou a cabeça desse pessoal? Quem estava na linha de frente realmente? E isso ninguém tratava. Por isso que a NR9, ela era um pouco obsoleta quanto a isso. Falar alguma coisa, Valquínia? Não, deixei meu microfone aberto. Ah, sim. O que que acontece? A gente sofria muito com relação a essa frequência de riscos, né? Só que ninguém se atentava para o risco ergonômico com relação à saúde mental, somente com relação ao posto de trabalho. Então eu achava assim, não, se eu fornecer um colchonete, se eu der um descanso para o meu trabalhador aqui, ele pode trabalhar mais 12 horas depois. O profissional da saúde meio que colocou uma máscara, uma armadura e foi para a guerra. Aquilo era uma cena de guerra, né? Só que ninguém estava preocupado. Começou-se, durante isso então, começou-se a surgir os suicídios de profissionais da saúde. Eu mesmo trabalhei em hospital nesse período e nós tivemos 3 tentativas de suicídio, tá? Uma bem-sucedida, né, na visão deles, que realmente consumou o ato. Não é que é bom, mas assim, ele conseguiu realmente. E outras 2 pessoas quase conseguiram suicídio, infelizmente. Aí o hospital que eu trabalhava, e assim, não tô falando de qualquer hospital não, tá, gente? Eu tô falando do Albert Einstein. É o melhor hospital da América Latina hoje. Estávamos desse jeito. Pessoas tentando suicídio, médicos falando em sair da profissão, falando em deixar a, a medicina, né? Devido àquilo tudo que estava vendo. E, infelizmente, a gente chegou nesse ponto. Para o pessoal acordar e perceber que o mental atuava muito mais do que o físico. Então, assim, a NR1, ela veio nortear para a gente que os riscos são 5, não 3. 5, dos quais 3 são mensuráveis e os outros 2 são o quê? Qualitativos. Eu dou qualidade, né? Eu não dou quantidade, eu dou qualidade a esses riscos. Vocês sabem me dizer a diferença de quantitativo e qualitativo, gente? Milena, você que chegou agora por último. Vamos lá, pessoal. Qualitativo e quantitativo. Quando eu falo qualitativo, eu estou falando de qualidade, né? Tem ou não tem? Algo que é mensurável, algo que eu consigo medir, eu vou colocar ele como quantitativo, quantidade. Se eu não consigo medir, se eu não consigo dar quantidade, eu posso dar qualidade. Vamos pegar, por exemplo, ruído. Ruído pode ser quantitativo ou qualitativo? Acho que qualitativo. Eu acho que Qualitativo? quantitativo, não? Quantitativo, professor?
Quantitativo também, será? Por que de cada um? Porque eu consigo qualificar ele como baixo, médio, alto. Boa. Um bom argumento. Aniele, Bom argumento, mas não é. vamos ver. Por que é quantitativo, Aniele? Eu acho que é quantitativo por ele durar mais tempo, eu acho. Não sei. Vamos lá. As duas estão certas. O ruído ele pode tanto ser quantitativo quanto qualitativo. O que é qualidade? Eu dou qualidade a ele, né? Quantitativo. Eu dou qualitativo, eu dou qualidade. Eu posso chegar no ambiente e falar assim: olha, esse ambiente aqui é ruidoso, sem saber quanto tem de ruído. Ele é ruidoso. Então eu sugiro que o funcionário utilize EPI. Fiz certo? Sim. É uma sugestão, né? Mas eu tenho como medir o ruído. A medida do ruído é em decibéis, tá? Ele pode ser tanto em ruído contínuo quanto ruído alternado. Eu vou dar quantidade, por quê? Porque eu posso trabalhar em até 80 decibéis durante 8 horas por dia. A norma me fala 85, mas 85 é limite de tolerância. O nível de ação já é 80. O que é o nível de ação? É quando eu falo assim, opa, peraí, eu já preciso tomar conta disso. Eu não posso deixar esse ruído chegar a 85. Porque o meu limite é 85. Mas se eu pensar um pouquinho, né, 80 é o nível de ação. O que é o nível de ação? É daquele momento para frente, eu já preciso começar a pensar em medidas para quando ele chegar a 85. Chegou em 85, agora não tem jeito mais. Agora eu tenho que usar protetor auricular. Se eu quiser trabalhar 8 horas por dia, certo? Mas isso é quantidade. Agora eu já sei quanto eu tenho de ruído. Então ele pode ser os dois. Ele pode ser quantitativo e pode ser qualitativo. Já o risco, por exemplo, risco de acidente, arranjo físico inadequado. O que é isso? Um ambiente bagunçado, um ambiente que não gera limpeza, um ambiente que não gera conforto para o trabalhador, né? Eu posso quantificar ou eu posso qualificar? Qualificar. Por quê? Porque tem a ver com a organização, não tem como eu precisar exatamente em números. Exato, exatamente, isso mesmo. Eu não tenho como quantificar o quanto o ambiente é bagunçado. Imagina pegar uma escala assim de 0 a 10, eu acho que esse ambiente está bagunçado nível 8. Isso não existe. Ou ele está bagunçado ou ele não está bagunçado. Isso é qualidade. O arranjo físico inadequado é quando, por exemplo, eu deixo uma caixa de ferramentas jogada no chão, eu deixo um carrinho de mão jogado ali, né, atrapalhando a passagem. Aí daqui a pouco aciona uma sirene e eu preciso me deslocar de todos os lados, né? Preciso sair do ambiente de risco para um ambiente seguro. O que eu faço? Olho para um lado, tá bagunçado. Olho para o outro, tá bagunçado também. Por onde eu saio? Aí eu saio tropeçando no material que está jogado no chão. Olha só o quanto é complicado isso. Às vezes a organização do ambiente pode gerar um risco para mim, o qual eu não tinha nem noção que estava gerando, sabe? Né? A gente pega muitos trabalhadores que, assim, do mesmo jeito que ele é em casa, ele vai ser no trabalho também. Então, você pode verificar que na casa dele tem bagunça, tem acúmulo de materiais inúteis, né? E tudo isso pode ser um fator de risco, né? Que é o arranjo físico inadequado. Se eu pegar, por exemplo, agora, vamos voltar para a saúde mental novamente. Imagina uma pessoa que tem depressão. Depressão pode ser causada pelo trabalho?
Pode também. Pode, claro que pode. O nível de pessoas que estão com ansiedade ou com depressão, quando não tem os dois, gente, é alarmante. Tá? Será que nós aqui não temos algum nível de ansiedade? Claro que temos. Né? Nós não conseguimos passar ileso da pandemia, não. Acaba que ficou um resquício de alguma coisa na gente aí. Eu falo por experiência própria. Tá? Muitas das vezes, assim, a gente está na correria do dia a dia, está montando a aula, está atendendo um cliente, alguma coisa assim. Eu ando com 3 agendas, por exemplo. Uma agenda eu trabalho a relação do Senai, outra agenda eu trabalho um cliente X e outra agenda eu trabalho a minha empresa. Então eu preciso estar antenado nas 3 coisas ao mesmo tempo. Né? Chego no Senai, minha dedicação é 100% aqui. Mas quando eu estou fora, eu tenho outras atividades, eu tenho clientes que eu atendo, né? Então acaba que a gente vai tendo essa ansiedade fora do comum. Então você começa a pensar numa coisa aqui, começa a pensar em outra. Quando eu estou fora, eu começo a pensar na aula que eu preciso montar. A hora que eu chego aqui, eu começo a pensar no cliente que ficou lá fora. Muitas das vezes o cliente ficou sem uma visita, alguma coisa assim, pela correria, né? E isso vai dando aquela ansiedade. Você vai falando assim, cara, será que eu dou conta de tudo mesmo? Mas porque nós temos essa ânsia de ter que dar conta de tudo o tempo todo. E não é assim que funciona, gente. A gente sabe muito bem, não é? Não, eu não preciso dar conta o tempo inteiro de tudo. É preciso eleger prioridades, né? Eu preciso ir fazendo de acordo com o que o meu corpo obedece, de acordo com o que eu dou conta de executar. Então, além de linkar a NR9, a NR1, o que mais a gente tinha que fazer? Quem sabe falar? Na SAP 1, professor, E isso, falar da questão do PDCA. É PDCA? exato. Eu confundo com PDCA. PCMSO. É sigla demais, gente. Pode acostumar. É PGR, PDCA, LTCAT, LIP, né? APR, APT, PT, PET. É coisa demais. Mas o bom é que tá tudo fácil hoje, né? Tá tudo ao alcance da mão. Então, gente, eu tinha que ligar o quê? A NR1, NR9 e linkar isso tudo ao PDCA. O que que é PDCA? Né? Planejar. O que mais, gente? Fazer, agir, né? Checar e reavaliar. Então, é fechar um ciclo, né? Eu faço a programação, eu faço a implantação, eu faço a validação disso, né? E eu fecho o ciclo agora, revisando, fazendo a checagem. Chequei, volto de novo a fazer. Então, o ciclo ele é meio que interminável. E como que eu vou implantar isso dentro das normas de segurança? Basicamente, só para vocês terem ideia, a ISO 45001, ela fala somente sobre segurança no trabalho. Ela é a OSAS 18001. A gente falava muito sobre normas internacionais também. Aí isso tudo virou ISO 45001, que fala sobre segurança. Ela é basicamente um PDCA. Não tem outra explicação. Todo o processo dela é feito em cima de planejamento, execução, checagem, validação e voltando ao início novamente. Então, assim, quando eu faço o link entre NR1, NR9 e o PDCA, o que que eu estou fazendo? Basicamente, eu estou fazendo ali uma gestão de risco do ambiente de trabalho. Tá?
toda a parte de gestão de risco passa por ali. Então, isso que eu fiz. Eu peguei um gerenciamento, que é o PGR, e criei um documento vivo. O que eu chamo de documento vivo? Ele tem validade de 2 anos. Isso é um fato. Só que o meu ambiente de trabalho, ele muda a cada 2 meses, a cada 3 meses, 6 meses. Será que eu não tenho que mudar o documento? O que vocês acham? Tem que estar se Eu acredito adequando, né? Toda vez que você tiver que voltar ao ciclo do PDCA de novo, vai ser um novo documento, vão ser novas descobertas. Milena? Acredito que sim, toda vez que tiver uma mudança, né, significativa, que precisar mudar esse documento, né, vai ter que refazer. Exato, E aí, exato. Sabe o que é o problema, gente? É que tem gente que confunde programa com laudo. Programa, ele é vivo. Eu faço mudanças nele o tempo inteiro. Eu tenho um cronograma de ação que me pede para poder fazer as mudanças necessárias o tempo todo. Já um laudo, ele dá constatação, ele fala tem ou não tem, pronto, acabou. Por exemplo, laudo de insalubridade e periculosidade, que é o LIP, né? Ele vai me falar se eu tenho a periculosidade ou a insalubridade. Ele não fala nada assim sobre o risco que muda, o risco do ambiente de trabalho que pode alterar, ele não fala nada disso. Nadinha. Ele fala para mim o seguinte: tem ruído no ambiente. É acima do limite? Sim. Né? Tenho proteções? Não. Não consigo reduzir. Então eu vou pagar insalubridade em cima disso. Tá? Lembrando que o funcionário não pode escolher receber o adicional, né? Ele só pode escolher qual adicional receber. Porque eu tenho periculosidade e insalubridade. A insalubridade, ela é 10, 20, 40% do salário base local, né, do salário mínimo local. Eu falo base porque, assim, algumas cidades adotam o salário comercial. Exemplo, Cuiabá, São Paulo. Então, é sempre um pouquinho acima do salário mínimo, certo? Então, assim, a periculosidade a insalubridade, 10, 20, 40% em cima do salário da região, baseado no salário mínimo, né? Se na região não tem salário diferenciado, ele segue o mínimo. Já a periculosidade é 30%, não tem adicional. Só que é em cima do salário base que você recebe. Vamos pegar, por exemplo, a Milena recebe aí R$ 5.000, certo? Ela recebe R$ 5.000 mais 30% de periculosidade. 5 vezes 3, 15, mais R$ 1.500 só de periculosidade. Certo? Já a Valquênia recebe insalubridade. A Valquênia tem lá 20% de insalubridade. 20% de insalubridade dá quanto? É você pegar o salário mínimo hoje vigente, né? Vamos arredondar para 1.300 e fazer a conta, vezes 20%. Ah, não, mas se eu recebesse os dois? Eu tenho o direito de receber os dois. Eu vou pelo adicional de maior valor rentável para o funcionário, tá? Por quê? Porque é um benefício. Imagina daqui a pouco, pela periculosidade você teria direito a 30% do seu salário hoje, que é 5.000. Vai dar mais 1.500. Estou de 1.500, 1.600. Quando eu pego a Valquênia, ela trabalha ali e recebe os mesmos 5.000, só que o salário dela, a insalubridade dela hoje não é periculosidade, é insalubridade. Está dando 20%. Então vai ficar abaixo do que a Milena recebe. Só que ela também tem direito à periculosidade. Ela pode escolher o adicional de periculosidade, que é o adicional que vai pagar mais caro, tá? Eu nunca posso falar assim, não, eu quero receber os dois, eu vou acumular os dois. Existem casos na justiça que conseguem essa equiparação? Existem, né? Você recebe tanto um quanto o outro, numa bolada só. Mas é muito difícil, tá, gente? Você tem que ter um agente nocivo, exposição e falta de proteção. É por isso que a gente está fazendo a documentação
cada vez mais bem elaborada, que a gente faz a documentação do PGR, que a gente faz a documentação do LTCAT, faz a documentação do PCMSO, né? Para que não fique nada desresguardado. Então, o trabalhador ele tem essa vantagem. Outro ponto do NR1 é o quê? É a ordem de serviço. Essa sim se faz obrigatória dentro da norma. O que é uma ordem de serviço? A gente chama de OSS, Ordem de Serviço de Segurança. É quando você se reúne com seu colega de trabalho ou com pessoas de departamentos diferentes e começa a anotar ali, não, hoje eu estou entregando EPI para tal fulano. Quanto tempo dura? X. Quanto tempo está durando do outro? Y. Então eu vou fazendo esse controle, tá? E esse controle também ele parte muito da visão do técnico de melhorar esse ambiente, de deixar ele mais seguro, mais saudável. Então, assim, se você pegar hoje um custo de investimento com essa questão de periculosidade e insalubridade, sai muito mais em conta hoje você trabalhar a prevenção, né? Então, a NR1, ela também visa essa questão da ordem de serviço de segurança, da OSS. Essa ordem de serviço, ela vai ter a descrição de função, ela vai ter o cargo, vai ter a atividade desempenhada, pode ser colocado lá se ela é insalubre ou não, se ela é periculosa ou não, né? Que é um documento mais fácil do trabalhador ter acesso. Mas o que não pode deixar é de acontecer, é de ter esse documento, tá? Eu costumo dizer que hoje o PGR mudou o patamar do PPRA. Ele alterou de lugar. Então eu tenho PGR, PCMSO, ficha de EPI e ordem de serviço. São 4 coisas que eu não posso abrir mão dentro da empresa. Certo? Então é preciso a gente se cuidar e cuidar do próximo com essa documentação. Ah, mas o que que fala uma ordem de serviço? Daqui a pouco vocês vão ver também, quando a gente fala sobre mapa de risco, tudo. Mas a ordem de serviço, ela é uma visão que você tem do todo. O que que é esse todo? Né? Qual atividade ele vai desempenhar como um todo? Não só a especificação fixa dele ali, mas todo o apanhado que ele vai fazer, né? Por exemplo, Valquine, você trabalha onde? No SESI, No SESI. Você faz o que lá no SESI? assistente administrativo. Assistente administrativo. Então, as rotinas administrativas você faz todas, Sim. certo? Existe uma atribuição específica para a Valquene? Não. É específica para a função. Daqui a pouco você muda de função. Passa de assistente a diretora do SESI, né? Olha só. Então, assim, muda a atribuição, porque agora mudou a função, né? Mas não vai mudar para a pessoa, não é algo personalizável para a pessoa, né? A gente vai passo a passo por função. Por isso que é importantíssimo a gente estar ligado em como fazer uma ordem de serviço corretamente, aonde eu busco descrição de funções, aonde eu posso buscar o CBO, que é o Código Brasileiro de Ocupações, né? Aonde eu vou buscar todas essas informações. Por isso que é preciso que a gente tenha noção do que é o mapa de risco, o que pode ser implantado junto com a NR1, com a NR9, NR6, né? A ISO 48001, 45001, desculpa, né? Misturei 18.000 com 45. A 45001. Então, basicamente, a gente precisa buscar o entendimento dessas 3 abas, que é NR1, NR9 e o PDCA. Entendendo como que funciona essa dinâmica dos 3, o que eu posso fazer? Dentro do NR1 eu tenho várias normas que eu preciso seguir. O que eu faço? Eu pego um formulário, crio um PDCA e vou lá no primeiro ponto, planejar, né? Quando eu falo planejar, eu vou pegar as ações que eu vou fazer, desempenhar durante o ano, durante as atividades do dia a dia, né? E jogo tudo nesse plano, né? O que eu vou fazer?
Fiz todo o levantamento, aí agora eu começo a agir, né? Vem a ação. Fez a ação, eu preciso fazer o quê? Validar se os resultados são os esperados. Às vezes eu vou lá, por exemplo, eu vou testar uma botina. Vou fazer o teste de uma botina. Mas eu não tenho documento nenhum que eu faça validação disso, né? Até hoje, se você pesquisar teste de EPI, aparece o formulário para você, né? Para que você possa fazer um teste com um funcionário avulso. Eu não preciso comprar, por exemplo, vou gastar aí comprando 200 pares de uma botina, tipo, uma botina de R$ 120, né? Já é uma botina muito boa. 200 pessoas dá 2.400 só de botina, não é isso? Olha só, isso é um custo. É um custo que a empresa vai assumir, né? Não, dá até mais. Acho que dá quase 24 mil, né? Porque é em cima de 200, não em cima de 20. Então, olha só, o patamar de gasto da empresa já mudou. E daqui a pouco eu trago para o pessoal e o pessoal fala assim, não, mas não gostei tanto, não. Prefiro a outra pretinha mais básica. Você olha para a empresa assim e fala, poxa, eu dei um prejuízo de 24 mil por falta de gestão, por falta de, por exemplo, solicitar um brinde, um par de botina qualquer para um fabricante, para um representante. Todo mundo quer nos vender, gente, né? Quando eu virar técnico em segurança, quando eu for técnico em segurança registrado, aonde eu entrar, todo mundo vai estar batendo na porta ali, falando assim: eu vendo EPI, posso fazer uma apresentação, né? E é você quem decide. Você quem vai decidir se esses EPIs são eficazes ou não para o ambiente de trabalho, né? Então eu tenho que testar. Eu tenho que fazer a testagem do equipamento antes que dê problema. Então é preciso que a gente esteja muito ligados, né, muito antenados com relação aos cronogramas, ao levantamento de risco. Para quê? Para eliminar os riscos. A gente não precisa se expor ao risco de forma desnecessária. Então é preciso que a gente aprenda a fazer essa análise, certo? Então, assim, eu vou fazer com vocês um apanhado também do que é análise de risco, como que eu faço para desenvolver, né? Por exemplo, eu vou ter que implementar outras medidas, além do mapa de riscos, né? Fiz a análise, vou ter que implementar o mapa de risco e agora eu quero implementar outro procedimento. Existem vários procedimentos que vocês podem implementar. Isso vai da criatividade de cada um, tá? Por isso que eu falo para vocês, vamos além da, da SAP, tenta ir além um pouquinho da SAP. Porque ali a gente tem um estudo de caso, onde eu vou lá e marco um X, pode estar certo, pode estar errado, né? Aí, basicamente, o que que a gente faz? Corrige. Se tiver errado, dá mais um prazo para a pessoa fazer. Acaba que, assim, a gente não desenvolve tanto essa visão, né, de empreendedor. Então, eu preciso ir além. Essa visão de empreendedor que eu falo é aquela, assim, de fazer além do que pede, não só o que está pedindo, certo? Não, mas eu fiquei na dúvida. Gente, o Ava tá aí para vocês mandarem mensagem o tempo inteiro. Para mim, dá umas 10 da noite que eu respondo o tempo todinho, tá? Não vão ficar sem resposta. Não, pelo Ava, não tô conseguindo entrar, tá muito difícil, não tá carregando. Manda no WhatsApp. A gente tá lá sempre à disposição da 1 às 10 para isso, tá? Para poder atender melhor vocês e buscar o entendimento de cada norma, de cada NR. Então, assim, quando eu falar para vocês, faça um apanhado entre NR1 e NR9, simplesmente verifique no texto de cada uma, veja o que tem de coligação ali, porque elas são normas que se complementam, né? Tem muita gente que acha que NR1 acabou. Não acabou, não. Muitos empreendimentos ainda utilizam o PPRA, né? Ou utilizam o PGR de forma que eu faço análise só dos 3 riscos, que os outros 2 não precisam, né? Então, assim, eu preciso ter noção de quando, por exemplo, quando é que eu vou implantar
a NR15, a NR16, a NR11, né? Então eu preciso ter essas noções. E basicamente a gente passa por onde? Pela questão de programação, né? Pela questão de planejamento. Então tudo isso influencia. Certinho, meninos? Meninas, né? Hoje nós tivemos a presença só de 3 pessoas. Certinho, professor. Então é isso, a intenção nossa nessa SAP 1 é buscar esse reconhecimento de como é que eu vou linkar uma coisa à outra, né? A NR1 junto com a NR9 e ao mesmo tempo falar sobre PDCA. Quando eu conseguir entender que os 3 trabalham juntos, gente, vocês vão voar. Eu vou encerrar por aqui, porque nós temos mais uma aula agora das 8 às 9, tá? Mas assim, hoje foi bom, gostei. Que a gente nem apresentou nenhuma aula, mais conversou sobre o assunto, sobre o tema. Se eu falei alguma coisa muito rápido aqui, gente, vai ficar gravado. Podem depois baixar novamente, assistir, pausar, tá? E assim, vamos com tudo com relação às nossas atividades, viu, gente? É muita coisa, muita coisa. E assim, quanto mais cedo você conseguir acabar de forma satisfatória, melhor é para você, tá bom? Certo, boa noite, até a próxima. Boa noite, até a próxima segunda-feira. Que essa agora não tem feriado, gente, pelo amor de Deus. Tchau, Boa tchau. noite, professor. Tchau. Boa noite, Boa tchau, noite. tchau. Com Deus também.